Bom dia para vocês. Gostaria de continuar falando sobre o problema da desigualdade social que leva a uma sociedade a se tornar muito pobre e que influencia na formação e na nossa sociologia urbana, principalmente no crescimento desordenado das cidades, né? Então, nós já falamos com vocês que essa questão da desigualdade e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. Essa questão da pobreza existe em todos os países, mesmo em países ricos, né? Como vários países europeus e países como os Estados Unidos também. Mas a questão da desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos, né? Então, e aí vai surgindo uma série de perguntas sobre essas questões, né? Terá havido no mundo alguma sociedade realmente igualitária na qual as pessoas pudessem desfrutar de maneira semelhante os bens e oportunidades da vida social? Será que isso existiu? Essa é uma primeira pergunta para embasar a nossa discussão teórica aqui. Bom, parece que não. Todas as sociedades, o tempo todo, elas foram, de alguma forma, uma expressão de desigualdade social. Fato a isso, nós podemos comprovar pelas evidências e histórias que mostram que a cultura humana sempre estava intimamente ligada à ideia da distinção e da discriminação entre grupos sociais. Mesmo nas organizações sociais mais homogêneas e simples, existiam diferenças de sexo e idade, atribuindo aos grupos assim discriminados funções diferentes, certa parcela de poder, determinados direitos e deveres. A partir de então, nas sociedades que foram se tornando mais complexas, os membros não tinham igual acesso a algumas vantagens, como, por exemplo, o poder de decisão e a liberdade. O patriarcado existente nas mais remotas civilizações, garantindo aos homens o poder sobre a família e seus bens, demonstra que a igualdade é, antes de mais nada, uma utopia, um ideal ainda não vivido pela humanidade. Por outro lado, o processo histórico tem revelado como tendência marcante a diferenciação e a crescente complexidade da sociedade. Da pequena diferenciação social existente nas sociedades tribais, as diversas civilizações passaram por diversos processos que levaram a formar os mais diferentes grupos, que começam a se distinguir por etnia, nacionalidade, religião, profissão e, de uma forma um pouco mais acentuada, por classe social. O caminho das sociedades plurais foram-se então se formando inúmeros grupos, cada um com sua função, um conjunto de direitos e deveres e obrigações e possibilidades de ação social. O mundo contemporâneo, hoje, assiste o resultado deste longo processo histórico da formação de uma sociedade ou civilização complexa e diferenciada, na qual os diversos grupos procuram conquistar direitos ou manter privilégios e a possibilidade de acesso à produção de bens e aos mecanismos de atribuição destes bens na sociedade. Pois bem, se é verdade que estas sociedades apresentam-se desde a antiguidade diferentes formas de discriminação e de distribuição desigual dos bens, por que a pobreza então se torna tão pouco aceitável na sociedade contemporânea? Por que a existência da parcela de população à margem dos benefícios do desenvolvimento industrial e sem acesso a uma quantidade mínima de bens que parece tão chocante hoje? São sempre perguntas que se fazem quando nós estamos discutindo isso aqui, essa questão a respeito da pobreza e da desigualdade social, né? A razão para essa nova postura diante de populações excluídas, carentes, se deve inicialmente ao fato de que, na sociedade moderna,
principalmente nos últimos séculos, sedimentou-se a ideia de que fazemos parte de uma totalidade que é a humanidade. Ao contrário dos povos antigos, que tinham muito clara a noção de que a sociedade se diferenciava por grupos inconciliáveis, como as castas indianas, por exemplo, o mundo ocidental desenvolveu a consciência de constituir uma humanidade a qual pertencem todos os habitantes do planeta. Uma igualdade, sem dúvida nenhuma, originada no universalismo católico, desenvolvida pelos princípios democráticos de organização política e reforçada pela expansão mundial do sistema capitalista industrial. Diante desta ideia inculcada de humanidade como conceito capaz de conter em seus limites todas as pessoas existentes no planeta, as desigualdades sociais se tornaram cada vez mais perceptíveis e acentuadas. Defendido o princípio de que todos os homens têm os mesmos direitos e são iguais perante a lei, fica cada vez mais difícil justificar as diferenças sociais. Por outro lado, a modernidade se caracterizou por uma crença sempre revigorada no progresso, na evolução dos indivíduos e das nações, no aprimoramento dos organismos físicos e sociais, e até mesmo as narrativas que povoam, né, nosso imaginário, produzidos pela indústria cultural e transmitida pelos meios de comunicação de massa, costumam ter finais felizes, no qual o público, via de regra, satisfaz seu desejo de justiça. Como explicar, então, é outra pergunta que surge, que toda essa forma de consciência e esse desejo não se fundamentam na realidade? É por isso que, considerando que a pobreza tenha sempre existido, pessoas, grupos, populações que não têm acesso ao mínimo necessário para sua reprodução biológica, este fato hoje faz contra os princípios que acreditamos deveriam nortear a própria sociedade humana. Se todos possuem os mesmos direitos, como podem haver grupos que não têm acesso ao mínimo de bens que são produzidos pela sociedade? É a outra pergunta que vai surgindo aí. Veja, por exemplo, nesse slide, como vocês estão vendo, né, a diferença de uma pessoa branca, né, loira, como vocês podem ver, não é questão de preconceito, mas é simplesmente falando que mostra pra gente uma realidade de que pessoas brancas têm mais acesso aos meios de comunicação, aos produtos mais caros, a um celular de última geração, enquanto o pobre ele é subdesnutrido, geralmente é um ser de outra cor e que não tem nenhuma posse, né? Como vocês podem observar aí, né? A gente pode comprovar isso também em dados, por exemplo, das Nações Unidas, né? Onde, por exemplo, ali foi divulgado em julho de 2010 que o Brasil está entre os 5 maiores países de desigualdade do mundo, em se tratando de diferença e distanciamento entre ricos e pobres, né? Ficando atrás de países aí como Haiti, Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul, que são países muito mais pobres e que têm uma grande diferença social. Acontece que o Brasil é um país ainda muito rico, em contradição com esses outros países que não têm nada. Além disso, vários outros dados, e aqui ainda continuando com dados sobre a ONU, essa desigualdade social, ela tem como algumas dessas causas a desproporcionalidade social, a falta de acesso à educação de qualidade, uma política fiscal injusta, baixos salários e dificuldades da população em desfrutar de serviços básicos oferecidos pelo Estado, como saúde, transporte público e saneamento, né? Outra charginha aqui, né? Falando isso na época do
Ike Batista, que chegou a figurar entre os 8 homens mais ricos do mundo vivendo de especulação financeira, né? Bom, Bom, outro aspecto ainda a se falar da sociedade contemporânea, que torna ainda muito mais difícil a gente aceitar a pobreza de certas parcelas da população, é o pleno desenvolvimento da indústria de massa, que põe em circulação na sociedade uma miríade de produtos nunca antes imaginadas. Por sua quantidade, os bens produzidos pela indústria de massas seriam capazes de manter e reproduzir toda a população do planeta. Restaria ainda um excedente, garantem alguns economistas, mas a diferenciação, a oposição e a concorrência entre os grupos sociais acabam por criar mecanismos de apropriação e monopólio dos bens econômicos e sociais, gerando uma intensa concentração de renda. E em meio a essa sociedade da abundância é que a pobreza adquire um caráter contraditório e até paradoxal. Em que sentido isso? Ela agrava este caráter contraditório revelador da pobreza, como nos impasses da sociedade contemporânea, o caráter consumista da vida social. Ao lado da crescente pobreza, o apelo ao consumo por meio de campanhas publicitárias vinculadas pelos meios de comunicação de massas torna a distância social entre ricos e pobres ainda muito mais trágica e inaceitável. Consumismo e abundância fazem parte deste ideário do bem-estar social no interior do qual as populações carentes não param de crescer. E além disso, vocês podem observar como exemplo a Rede Globo. A família Marinho, que está na direção, que controla o conglomerado da holding da Rede Globo, configura-se entre as pessoas mais ricas, está entre as 10 pessoas mais ricas aqui no Brasil, né? Então eles têm ganhado muito dinheiro, eles têm inculcado uma série de propagandas, principalmente com o objetivo de levar todas as pessoas, independentemente da classe social, a consumirem os mais variados produtos. E isso acaba exacerbando as desigualdades sociais e criando um clima de desilusão, principalmente nas camadas mais baixas. Mas, continuando ainda, os problemas sobre desigualdade social são muito variados e inundam o mercado, inundam este mercado nosso consumidor, onde aparecem milhares de similares para fazer concorrência cerrada em buscas de consumidores ativos, né? Mercadorias em pouco tempo são consideradas anacrônicas, ultrapassadas e obsoletas, e que devem ser substituídas por outras de formato, cor ou programa diferente e exigem consumidores com disponibilidade permanente de compra. É nessa sociedade que a pobreza se torna cada vez mais contraditória e perturbadora. Por exemplo, um computador o tempo todo está saindo de linha, ele está sendo superado por modelos novos, mais rápidos, com melhores processadores, enfim, o nosso próprio celular, um chip do celular, ele tem muito mais memórias, tem muito mais capacidade para fazer coisas. O nosso celular torna-se um mini computador, né? E toda hora ele é superado. São criados constantemente uma série de aplicativos, e esses aplicativos com a, entre aspas, intenção de melhorar as nossas qualidades de vida, por trás tem um objetivo de fazer, ter um objetivo de construir, de levar as pessoas a estarem consumindo os produtos. Pois bem, nós não podemos esquecer ainda que o capitalismo industrial rebaixou formas tradicionais de identidade baseadas, por exemplo, na posse dos bens duráveis, como, por exemplo, a terra, o imóvel, né?
Na sociedade contemporânea hoje, é aberta e anônima, as pessoas se identificam com aquilo que possuem ou que ostentam. Nós já até falamos com vocês nas salas de aula, né? Na aula nossas presenciais. Nós valemos o que nós temos, o que possuímos, não aquilo que nós somos. Esse é uma marca muito negativa da sociedade moderna hoje, né? Então foram criados novos indicadores de poder e status mais virtuais e menos concretos, como por exemplo o domínio das informações. A estigmatização dos grupos sociais pela quantidade de bens que manipulam e ostentam tornou-se evidente como apontam diversos estudos, além da ONU, ou, por exemplo, de Baudrillard, de Guy Debord, que chamam a nossa era da era do consumo ostentatório. Era essa que a pobreza se torna muito mais vergonhosa e condenável. Numa economia organizada e globalizada como a nossa, de maneira geral, os índices adquirem grande importância como elementos capazes de medir características presumidamente presentes em diferentes agrupamentos sociais e populações. Tais índices de desempenho, ou melhor, tais índices desempenham papel relevante no jogo das relações entre pessoas, grupos e países. Aí nós temos analfabetismo, dívida externa, renda per capita, produto interno bruto, medidos de análises frequentes para classificações de região e nações como o mais baixo possível, e assim por diante. Com os diversos recursos estatísticos, a pobreza deixa de ser uma característica abstrata ou um conceito para se tornar uma grandeza. E aí vai surgindo outro problema. Pessoas, grupos sociais e países passam a ser considerados pobres não só em relação a si mesmo, em relação às dificuldades em atingir seus objetivos, em satisfazer as próprias necessidades e melhorar as condições de vida, como também em relação a outros grupos ou países com os quais são permanentemente comparados, né? A pobreza nunca pareceu tão complexa, nem tão difícil de ser aceita, uma vez que se tornou pública, patente e estigmatizada. Por outro lado, se a riqueza e pobreza sempre tiveram um caráter relativo, como variáveis em função das necessidades vitais e sociais de cada grupo em determinado momento de sua história, no mundo contemporâneo essa relatividade adquire outra proporção. Né? Adquire outra proporção. E entre elas, aqui que vocês podem visualizar por meio dessas figuras nesses slides, né? Aqui nós temos aqui coisas paradoxais, como pessoas com acesso à educação, outras não, pessoas subnutridas, outras não, pessoas morrendo de fome, outras não, pessoas bem agasalhadas, e além do mais ainda temos um outro problema sério, né? Muitas pessoas aí que vocês estão vendo que são pobres, subnutridas, analfabetas e etc, têm a cor da pele negra, e essas pessoas são muito estigmatizadas e são excluídas dessa nossa sociedade, que é uma coisa muito ruim, né? Dito isso, né, a pobreza passa a existir uma sociedade também em função das necessidades externas, engendrada muitas vezes por processos societários. Uma necessidade satisfeita por formas tradicionais de produção pode rapidamente transformar-se em carência, tão logo cheguem informações de novos bens, novos comportamentos e etc. Sob o influxo da produção, vamos dizer assim, em massa, até mesmo as pessoas que vivem em condições subnormais
dos quais nós estamos estudando esse semestre, como por exemplo em favelas, cortiços, palafitas, guetos, né? Pessoas carentes dos mais elementares aparelhos sociais acabam sendo seduzidas pelos signos da modernidade, vamos dizer assim, pelos signos ou símbolos da modernidade. Tem que adquirir, tem que comprar, tem que ter esses produtos que marcam e que são característicos da nossa sociedade pós-moderna. Como, por exemplo, ter uma parabólica em casa, aparelhos de videocassete, DVDs, máquinas, celulares, smartphones, máquinas fotográficas e etc, etc. E aí a gente pode observar isso em qualquer foto dessas favelas, dessas localidades, por exemplo, e a gente observa isso e vê em muita abundância. Observamos isso também nos bairros mais pobres das cidades, né, de nossas cidades e do mundo inteiro. Isso por quê? Porque há toda uma indústria voltada para produzir divertimento em massa, facilitando o consumo por pessoas de baixa renda, né? Então, nessa sociedade complexa, em que a vida se reveste de inúmeras instâncias diferentes e na qual existe consciência de a espécie humana constituir uma totalidade, a questão da pobreza se reveste de inúmeros aspectos. Joe Friedman, Leon Sandercock, especialistas em planificação urbana, né, em artigo intitulado Os Desvalidos, publicado em maio de 1995 pelo Correio da Unesco, identificam 3 diferentes formas de pobreza, além da clássica carência de bens materiais e de recursos à sobrevivência. A despossessão psicológica diz respeito a um sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas, ou de um país pobre em relação a um país rico. A outra forma, de acordo com este estudo, da despossessão é o aspecto social, que se manifesta pela completa impossibilidade de parcelas da população terem acesso aos mecanismos de êxito social e de atingirem o mínimo do prestígio e manterem relações sociais estruturadas e permanentes. A despossessão política é outro lado da pobreza contemporânea e diz respeito à incapacidade de certos grupos sociais terem qualquer participação efetiva na vida pública ou acesso aos mecanismos de interferência e ação política. Atualmente, com a informática e a integração dos mais diversas atividades às mídias digitais, que aparece um novo tipo de pobreza, a pobreza tecnológica. Pessoas que não possuem alfabetização digital estão excluídas dos mais diferentes espaços e da comunicação globalizada. E, o mais importante, do mercado de trabalho também. A pobreza tecnológica, então, aflige, envergonha e exclui, à medida que se amplia nessa concepção de vida social, a questão da pobreza vai se tornando, então, aguda e complexa, envolvendo não só a aquisição de bens materiais, mas todo o acesso a diversos produtos sociais cada vez mais essenciais. Ok, gente? Então, nós vamos terminar por aqui e vamos dar continuidade ainda relacionando a questão da pobreza, que é um crescente incômodo, e a urbanização e a questão das violências em nossas cidades na próxima aula nossa. Muito obrigado. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.